Continuando então a nossa aula, vamos falar agora de dermatofitoses. Saindo das infecções causadas por leveduras, as dermatofitoses são infecções causadas por um grupo de fungos filamentosos chamados dermatófitos ou fungos dermatofíticos. São infecções de extrema importância na conduta clínica, porque são causadoras de importante morbidade. Dificilmente dermatofitose vai levar alguém à hospitalização, à morte, raramente isso pode acontecer, mas podem causar alterações estéticas importantes, lesões cutâneas importantes, e por isso geralmente é bastante cobrado nos concursos, porque é muito comum na rotina clínica a gente encontrar essas infecções. Também sempre utilizando o material lá de referência do edital de vocês, tá? A parte de dermatófitos está lá. Essas infecções, esses fungos dermatofíticos ou dermatófitos, eles vão contemplar 3 gêneros, que são Trichophyton, Microsporum e Epidermophyton. Tá? Então, dentro desses gêneros, nós temos espécies que podem causar alterações específicas ou não, mas quando se trata de dermatofitose, vão contemplar apenas esses 3 gêneros. Outros fungos podem causar infecções cutâneas, mas se não forem esses 3 gêneros, nós não vamos chamar de dermatofitoses. Tá? É comum hoje em dia se utilizar o termo dermatomicoses quando eu estou falando de um outro fungo que não seja dermatófito, beleza? Em que sítio eles vão se desenvolver? Todo sítio, todo tecido queratinizado. Então nós temos 3 de importância. São os pelos, a pele, glabra e a unha, tá? Então aí, dependendo do sítio, dependendo da composição desse material e da cepa, eu vou ter características de lesões diferentes. Se formos pensar na pele, eu vou ter a produção de manchas, eu vou ter a formação de escamas, prurido, inflamação. Se eu estiver diante de uma região com pelos, geralmente eu tenho a fragmentação desse pelo ou a perda daquela região, produzindo uma lesão que nós chamamos de lesão alopécica, né? E no caso das unhas, o acometimento ele é mais distrófico. Eu perco a característica original da unha, começo a ter uma unha mais acidentada, mais hiperqueratinizada, e com mudança de coloração. Então a gente vai observar essas alterações de perto. O grupo desses fungos dermatofíticos, ele está distribuído pelo mundo. Então você tem algumas espécies individuais com distribuições diferentes, mas de um modo geral uma infecção que acontece no mundo todo. Eles podem ser antropofílicos, zoofílicos ou geofílicos, assim como os parasitos, né? Então você tem ali os antropofílicos relacionados ao contato com humanos, causando infecção a nível epidêmico, pouca inflamação. Essa pouca inflamação é em decorrência da proximidade do hospedeiro. Então, quanto mais o organismo está adaptado a esse hospedeiro, menos reativação ele vai ter, menos processo inflamatório eu vou observar. Quando eu tenho um fungo zoofílico, que aí eu estou falando de um fungo que é encontrado comumente em outro hospedeiro, quando ele causa infecção em humano, é de se esperar um processo inflamatório mais intenso, tá? Pela diferença de adaptação entre hospedeiros. E fungos geofílicos, a mesma coisa. Você vai ter ali o contato direto com o solo, que pode gerar uma infecção com inflamação. Tá? Quais são os fatores de risco? Essas infecções vão decorrer de contato com uma fonte relevante do fungo. Então, inicialmente, eu preciso ter carga fúngica suficiente para sustentar uma infecção. Então, preciso ter acúmulo dessas estruturas infectantes numa determinada região, num determinado material, entrar em contato com esse material e me contaminar. Eu não tenho transmissão, contágio de dermatofitose entre pessoas. Tá? Eu posso ter passagem entre o animal e o homem, em alguns casos específicos, como é o caso das dermatofitoses de cachorro ou de gato, que podem passar para o tutor daqueles animais. Mas é muito difícil pegar a dermatofitose pelo contato com outra pessoa. Tá? O compartilhamento de materiais, como pentes de cabelo, escovas, calçados, meias, aí sim eu posso favorecer uma infecção. Mas aí já não se trata mais de contágio, eu tenho transmissão por fômites, que são objetos com estruturas do fungo, certo? Então eu não tenho contato direto dos hospedeiros, por isso eu não tenho contágio. Eu tenho transmissão via fômites. Por exemplo, a infecção na face em fazendeiros, que geralmente estão em contato com vacas com lesões de dermatofitose, podem adquirir a doença. Então, aí você tem uma transmissão antroposofílica, né? Eu tenho também a importância em relação à variação geográfica. Então, eu tenho focos de determinados grupos e determinadas manifestações clínicas
dependendo daquelas regiões. Alguns pequenos surtos em relação, por exemplo, ao que foi observado em tropas norte-americanas na Guerra do Vietnã, onde os soldados que retornaram ao seu continente de origem voltaram com essas infecções, com um agente causal que não é encontrado naquela região de onde eles saíram, então eles adquiriram a infecção em uma outra localização. Tá? Eles podem também passar a ser reconhecido com maior frequência, dependendo da atividade em que o hospedeiro vai desenvolver, como é o caso do esporte ou de uma atividade física qualquer que possa facilitar, seja pelo uso de calçado, seja pelo uso de roupas específicas, pelo contato com água, tudo isso pode facilitar a infecção. Nas formas clínicas, toda infecção causada por dermatófito, além de ser chamada de dermatofitose, recebe a alcunha de tinea. Então você pode ter tínea, que vem lá do latim, ou tinha, que é o termo popular de reconhecimento das dermatofitoses. Tá? Então, o termo tinha ou tínea vai vir acompanhado da região, do sítio de localização da infecção. Então, se eu tenho infecção por dermatófito na cabeça ou no couro cabeludo, eu vou chamar de tínea da cabeça ou tínea capilar. No latim, tínea captis. Se eu tenho tínea da barba, eu vou ter a tínea barbi. Tínea no corpo, tronco e membros, eu tenho a tínea corporal ou tínea corporis. Tínea do pé, e aí é exclusivamente da parte cutânea do pé, não estou falando em unha nesse momento, eu tenho a tínea pedis. Na mão, a tínea mano. Tínea clural ou tínea cluris, na região de virilha e grandes pregas, né? Desde a virilha até a proximidade da região perianal e dos glúteos. Perdão. E a tínea ungueal, que também é chamada de unicomicose, e aí eu vou ter acometimento das unhas, tanto da mão quanto dos pés. Com exceções ocasionais, os epidermófitos, geralmente não, sempre a espécie Flocosum, dentro do gênero Epidermófiton, vai ser a única causadora da dermatofitose. Então, geralmente está associada apenas à pele, é uma infecção restrita à pele. A espécie de Microsporum vai infectar pelos e pele, e a espécie de Trichophyton vão infectar pele, pelos e unhas. Tá? Então, classicamente, a gente observa isso. Epidermófiton flocosum acometendo apenas a pele, Microsporum acometendo apenas os pelos e a pele, e o Trichophyton acometendo pelos, pele e unha. Tá? Toda lesão por dermatófito vai ter essa característica. Ela começa com foco central e ela vai se espalhando para a periferia, sempre nessa região, nesse formato circular. Então é do centro para a extremidade, sempre. E é comum durante o crescimento, o centro ter uma cura e o bordo continuar com uma lesão ativa. Até o momento em que ela continua se expandindo, o bordo volta a ter uma cicatriz, uma formação inflamatória, eu tenho pouco desenvolvimento do fungo ali, ele pula para uma borda mais distante e vai causando esses formatos concêntricos, tá? Sempre redondo. Você não tem micose, seja de couro cabeludo, ou seja da pele, que tem uma lesão disforme, sem esse formato circular. O fungo, seja ele na colônia, na placa de Petri ou na lesão, ele sempre vai crescer do centro para a extremidade, tá? Nesse crescimento radial. Então eu posso ter inicialmente aquele ponto de lesão, a lesão vai se espalhando, e quando chego aqui numa lesão de maior tamanho, a borda tem lesão ativa e o centro já tem crescimento negativo. Então eu jamais vou fazer a coleta de material para diagnóstico, por exemplo, para crescimento micológico, no centro de uma lesão. Porque ali, devido ao processo inflamatório, eu já posso ter estruturas inviáveis para o crescimento. Tá? Então eu vou buscar sempre a lesão ativa. Vocês vão perceber também que o bordo da lesão ele é sempre mais hiperemiado. Tá? Ele tem mais um processo de inflamação, porque é ali que está acontecendo a infecção de fato. O que pode acontecer de uma lesão ter perda de formato original, desse formato redondo, é quando você tem a aproximação de lesões redondinhas, umas próximas às outras, e aí eu perco essa delimitação, esse formato redondo, eu passo a ter essas outras aparências e características de lesão. Tá? Mas, classicamente, as lesões por dermatófito, lesão por fungos de modo geral, são redondas. Na tinea capilar, a etiologia vai ser, no gênero Microsporum, as espécies Canis, Gypsium, Alduina e Ferrugium, sendo a espécie Canis uma causa comum de infecção de couro cabeludo, então é a mais prevalente.
E dentro do gênero Trichophyton, eu tenho a espécie Tonsurans, Violaceum, Mentariophytes e Verrucosum, sendo a espécie Tonsurans a causa mais comum aqui nas Américas. Tá? Ocorre a invasão do folículo piloso, lá no bulbo capilar e da pele circoadjacente. Os cabelos, os pelos, de modo geral, eles vão ser fraturados, geralmente na altura do meio do pelo. Então ali você tem aquele pelo mais quebradiço, geralmente é esse pelo que a gente vai escolher para fazer o diagnóstico. E dependendo do processo inflamatório, da cepa de fungo que está se desenvolvendo e da lesão, eu vou ter uma formação cicatricial, que é o chamado Cerium celsi. Uma lesão muito mais pruriginosa, muito mais inflamatória, descamativa, de intensa produção purulenta, que pode evoluir para uma alopecia cicatricial. Então, se eu trato uma lesão comum de dermatofitose, após o tratamento eu posso ter o crescimento do pelo naquela região novamente. Se eu tenho uma estrutura chamada Cerium celsi, que é essa estrutura mais inflamada, mais supurada, provavelmente vai evoluir com formação de fibrose, eu perco o tecido original do couro cabeludo e aquela região não vai crescer mais os pelos. Tá? A gente vai ver na prática aqui as imagens. Então eu tenho ali o folículo piloso, o bulbo capilar sendo infectado. Essas estruturas elas podem causar infecção sobre o pelo ou dentro do pelo. Então, quando for dentro do pelo, nós vamos chamar de infecção endotrix. E quando for fora do pelo, nós vamos chamar de infecção ectotrix. Tá? Isso é uma característica importante para o diagnóstico, a gente diferenciar as duas apresentações. Você tem ali uma lesão descamativa com alopecia central. Geralmente é colado junto com essa borda de lesão, você tem o desprendimento desse pequeno farelo, dessas pequenas escamas de tecido. Então, se faz uma higienização primária antes da coleta para não haver contaminação de artefatos. E o arrancamento de pelo, no caso da tínia do couro cabeludo, é a principal forma de coleta de material clínico. Observar o pelo infectado é mais vantajoso do que fazer uma raspada dessa lesão. Tá? Qual pelo que eu vou buscar coletar sempre? O pelo que tem mais sinal de estar infectado. Parece mais quebradiço ou mais fino, perca da coloração. Características que vão me induzir a pensar que eu tenho um pelo infectado ali. Se eu pegar um pelo saudável, que aparentemente é saudável, muito provavelmente eu não tenho fungo naquele material. Aqui eu já tenho uma lesão muito maior, uma região alopécica muito maior. Né? Percebam que eu não tenho processo inflamatório ali. Muito provavelmente o agente causador é um agente antropofílico, que já está acostumado ao hospedeiro. Então ele não desperta muito o processo inflamatório. Diferente do comparado a essas lesões infiltrantes, onde provavelmente eu tenho um agente zoofílico ou geofílico. Tá? E aí eu tenho lesões pequenas e lesões de maior tamanho. Esse caso aqui eu já tenho o Cerium celsi. Então vocês podem ver que essa área aqui, ela já está com uma formação, iniciando uma formação cicatricial, ainda tem muita produção de massa purulenta, muito provavelmente vai evoluir com uma cicatriz. Mais uma imagem ali mostrando a região supurada, você tem eritema e a alopecia cicatricial. Então aí você já tem um tecido saudável, o paciente provavelmente já está curado. Mas a região continua hiperemiada pela ação do processo cicatricial e nessa região não vai crescer mais pelo. Tá? A tínia da barba, que também acomete os pelos e a pele da barba, nessa região da face, principalmente causado pelo gênero Trichophyton, as espécies Mentariophytes e Verrucosum. E aí você tem, mais uma vez, as lesões arredondadas, um pouco menos inflamatórias em relação às outras, podem ser muito mais inflamatórias, formação de pústulas, seios drenantes, não sei se dá para ver aí, parece muito com aquela celulite bacteriana, não é isso? Aquele furúnculo, né? Bem purulenta mesmo. A tínia corporal, que vai afetar a pele glabra, né? Aquela pele mais superficial. De etiologia, gênero Trichophyton, os principais agentes causadores, a espécie Rubrum e Mentariophytes, pode haver também a espécie Tonsurans, dentro do gênero Microsporum, a espécie Canis e o Epidermophyton flocosum também causando essa infecção. Então ela vai acometer o extrato córneo da pele, lesões isoladas ou múltiplas. Essas lesões múltiplas podem ser dispersas ao corpo ou estar numa região mais próximas umas das outras. E tem tendência à cura central. É aquilo que nós conversamos do fungo no centro da lesão parecer crescimento negativo, ausência de crescimento, né? Melhor dizendo.
Então você tem ali, ó, ele não vai afetar a superfície. Lembrem que a dermatofitose não é uma infecção superficial, é uma infecção cutânea, tá? Diferente da pitiríase que vocês já tiveram na aula anterior, que está na camada superficial da pele, o dermatófito ele penetra o primeiro estrato córneo, então ele vai ficar abaixo dessa região. Por isso que é produzido as escamas, tá? Diferente da pitiríase, por exemplo, que não é uma lesão classicamente descamativa. Você tem mais uma vez a lesão arredondada, o crescimento radial do fungo, regiões de maior ou menor intensidade de inflamação, continua descamativa, mas ali você tem maior inflamação, maior eritema. Ali na criança, bem abaixo da coxa, uma lesão bem grande. Muito provavelmente aqui eu tenho mais de uma lesão, não sei se vocês estão conseguindo observar, eu devo ter uma aqui e uma maior aqui, tá? Então devo ter umas 3 lesões aí unidas, formando uma lesão maior. Lesões podem ser muito mais descamativas, inflamatórias, o bordo mais elevado, ali um intenso processo inflamatório. Lesões múltiplas, próximas ou distantes. Percebam que aqui eu já tenho perda do formato pela proximidade. Então começa a aparecer uma mancha disforme. Uma lesão ali, ó, na parte ventral, né, abaixo do pescoço, uma grande lesão, acometendo até a parte mais próxima da barba. E lesões crostosas podem ser observadas também. Essas lesões é comum de fazer a coleta e ela se soltar só com a manipulação. Você passa a mão sobre o paciente, ou então uma espátula, uma própria lâmina de microscopia, e ela se solta e é bastante pruriginosa também. Lesões vesiculobolhosas, que não são clássicas da tínia corporis, mas pode estar presente também. E nesse caso aqui, a tínia imbricata, causada por uma espécie específica, que é o tricófton concêntrico, tem esse aspecto de hieróglifos. Não sei se vocês parecem inscrições, essas runas antigas, né? Essas inscrições das civilizações mais primitivas, né? Indígenas. E, curiosamente, elas estão presentes nessas regiões, nesses povoados indígenas, nessas regiões mais afastadas. Ilhas da costa sul da Ásia, América Central, América do Sul e México. Então, nesses povoados você tem essas marcações aí. Então, tipicamente chamadas de lesão imbricata, como o nome recebe, a tínia imbricata, porque está lado a lado essas inscrições umas próximas das outras. Especificamente a tínia imbricata é a espécie tricófton concêntrico. Nenhuma outra espécie vai causar tínia imbricata. Então, ali, ó, parece até uma tatuagem, né? Parece que foi feito à mão, foi desenhado. Tá? Essa é a lesão propriamente dita, é bem descamativa também. Tínia crural ou tínia cruris da virilha, causada principalmente por epidermófito flocosum, mas pode ser causada também por tricófton rubro e mentariophytes. Você tem ali o acometimento da prega inguinal, podendo descer sobre a coxa, períneo, nádegas, região pubiana, bolsa escrotal e baixo ventre. Então você tem ali, ó, essa região abaixo do saco escrotal, próxima à região perianal. Você tem processos inflamatórios mais intensos, tá? Bem pruriginoso. Ali já manchas mais escuras, né, dependendo da pigmentação da pele do hospedeiro. Você tem já crostas sendo formadas e aí você já está ascendendo a região abdominal. A região também do glúteo, né, abaixo da região perianal. E ali, um relato interessante, tínia cruris junto com tínia manum, né? Tínia da mão junto com a tínia da virilha. Muito provavelmente pela manipulação você teve ali transmissão de estruturas infectantes, né? Tínia da mão, causada por tricófton rubro ou tricófton mentariophytes e epidermófito flocoso. Você tem esse aspecto de mão de lavadeira, né? Era muito comum as mulheres que trabalhavam com lavando roupas, com esse contato com o material, ter esse aspecto de mão que desfarela, que tem esse processo descamativo. Você pode ter ali lesões mais inflamatórias. Lesões hiperinflamatórias com formação de bolhas, que não é um achado clássico, mas pode aparecer também. Vai necrosando, né? Parece que está pústula, não chega a ser necrose não, parece produzindo pústula mesmo, parece que vai estourar a qualquer momento. Entendi.
Mas assusta, né? Olhando assim, assusta. Mas isso é um caso esporádico. Vocês voltam a escolher Todos os casos. Desde o mais básico até o que assusta. Para todos os gostos. Tinea pedis, muito relacionada ao hábito, né? Em relação a todas as outras tíneas, a tinea pedis é a mais próxima da forma de infecção em relação ao hábito, à atividade que o hospedeiro vai exercer. Então, o uso de calçado, compartilhamento de meia, de calçado, uso de vestiários de uso comum, chuveiro de uso público, tudo isso facilita a infecção no pé. Não é incomum você ter coexistência tinea pedis e tinea mano, então é muito comum você ter essa coexistência. Causada por Trichophyton rubrum, Metariophyte e Epidermophyton flocosum também. O uso do calçado vai facilitar o desenvolvimento. É interessante falar do calçado porque, mesmo tratando a infecção, se você não descontaminar os calçados, você continua se reinfectando, tá? Então, geralmente nessa parte acima da sola do pé, nessa região mais próxima da sola, por cima dos dedos, no calcanhar, intensamente pruriginosa, uma coceira insuportável. Você tem ali lesões mais hiperkeratínicas, mais inflamatórias, formação de crosta. Ali, provavelmente, fruto de uma ação mecânica além da infecção, então provavelmente ele teve escarificação também. Lesões bolhosas podem acontecer. Lesões ali, hiperkeratose também, lesões mais acentuadas, bem abaixo do dedo. Produção de úlcera, né? Produção de feridas abertas. E na região interdigital, que é o famoso pé de atleta, que todo mundo já ouviu falar, essa dermatofitose entre os dedos, também muito pruriginosa. Unicomicose ou tinea da unha, infecção da unidade ungueal. O dermatófito geralmente ele acomete essa região abaixo e dentro da unha. O leito já é mais acometido por outros fungos, como é o caso dos fungos leveduriformes, tá? Então você tem ali Trichophyton rubrum e Mentariophytes causando a infecção. Outros fungos podem causar infecção da unha, é o que nós conversamos sobre as dermatomicoses, né? Se não for dermatófito, eu não posso chamar de dermatofitose. Então você tem ali Acremônio, Fusarium, Scopulariopsis. Cândida é um importante causador também de infecção do leito ungueal. E aí essa unha com perda de coloração, distrofia, intensa queratinização, né? Descolamento. Você vê ali a unha se solta realmente da região podálica do dedo. Uma lesão friável, né? Perda, isso tudo é distrofia. Você tem a perda da forma original da unha. Além dela ter uma produção mais diminuída, mais atrasada, você perde o formato natural da unha. Tá? Esses pontos negros, que é muito comum de observar também. Pigmentação. Algumas espécies produzem mais pigmentação do que outras, então olhando a lesão é uma sugestão de qual agente pode ser causador. Essa unha espessada é muito comum dos idosos, principalmente os idosos que têm dermatofitose e que estão mantidos em asilos, né? De uma forma geral em casas de acolhimento. Você tem essa distrofia, produção de queratina intensa. Essa produção de queratina é uma forma de defesa do sistema imunológico. Então, ele vai produzindo queratina para se livrar da estrutura fúngica. E a massa córnea subungueal, que geralmente é um material de coleta. É preferível que o paciente tenha essa massa, porque a positividade do exame é muito maior do que o raspado superficial da unha, tá? Lembrando que não é uma infecção superficial, é uma infecção cutânea. Então, o fungo ele não vai estar na superfície da unha. Eu preciso realmente escarificar para poder achar a estrutura infectante. Então, na coleta, não adianta aquela raspada superficial. Eu tenho que fazer uma raspagem mais profunda ou abaixo desse leito, nessa massa córnea que está sendo produzida. Se for muita massa córnea, pode até ser indolor para o paciente nem sente que está sendo feita a coleta. Mas se for uma massa de menor quantidade, é extremamente incômodo você passar alguma ferramenta ali embaixo do leito da unha, né? Ali, totalmente destruída, a perda da massa queratínica. E acomete também os animais, uma importante zoonose.
lesões muito parecidas, ó, alopécicas, inflamatórias, múltiplas lesões, lesões clostosas, muito parecido com a lesão no hospedeiro humano. Como é que é feito o diagnóstico laboratorial? Se eu tenho pelos infectados, eu vou fazer o arrancamento de pelo. Se eu tenho a pele lesionada, eu vou fazer o raspado de pele. E se eu tenho a unha, eu vou retirar o fragmento dessa unha, tá? Seja por raspagem ou seja pelo corte. Quando se suspeita de infecção dos pelos, esses pelos devem ser removidos e encaminhados para o laboratório em condição sem umidade e na ausência de luz, tá? Hoje em dia se utiliza muito papel cartão. Aquele papel de cartolina vai sendo autoclavado e aí você pega o material, coloca ali dentro, o laboratório já... E após a coleta já é encaminhado para o laboratório. O tratamento não é voltado para identificação específica, então se trata de dermatofitose independente do agente causador. Tá? Existem diferenças em relação à epidemiologia, à resistência entre um gênero e outro, mas de uma forma geral os fármacos que são utilizados são os mesmos. Mas a identificação a nível de espécie é interessante quando se fala de entendimento da epidemiologia da infecção. Tá? Mas é suficiente você encontrar uma estrutura sugestiva de dermatófito e só reportar como se fosse um achado de dermatofitose. Não preciso dizer que foi tricófton, que foi micrósporo ou que foi epidermófito. Tá? Então, para o clínico, para o dermatologista, isso já funciona. Raspado cutâneo de unha ou de pelo vai ser examinado pelo KOH. O KOH ele vai ser utilizado em um monte de amostras diferentes, mas no caso das amostras queratinizadas, ele é indispensável. Eu não consigo observar uma escama sem ter degradação, digestão da queratina daquelas escamas para poder observar a estrutura fúngica. Então eu preciso digerir para depois fazer a observação. Posso utilizar, além do KOH, o branco de calcoflúor. Então na microscopia de fluorescência, ele destaca as estruturas fúngicas dentro do espécime clínico. É preciso ter certo cuidado em relação aos artefatos. Se eu estou analisando um fio de cabelo, e eu tenho um desprendimento de um fio do tecido sintético de uma blusa ou de uma roupa, por exemplo, eu posso confundir com um achado de dermatofitose, e na verdade não é. Tá? Eu vejo um fio qualquer e eu acho que na verdade é uma hifa, quando na verdade não é. Então preciso ter atenção a isso. O exame microscópico do pelo vai mostrar o agente etiológico e dependendo do agente pode até sugerir qual espécie se trata. Dentro do pelo tem algumas alterações em relação à infecção ectotrix, endotrix e a produção de bolhas, pigmentos, que podem ser úteis no diagnóstico também. Tá? Então tudo isso vai ser observado. Como é que é feita a coleta? Sempre no bordo da lesão, jamais esquecer isso. Pode ser feito com bisturi, pode ser feito com a própria lâmina de vidro da microscopia, pode ser utilizado uma cureta dermatológica, qualquer material cortante. Então ali, ó, sendo utilizada a própria lâmina da microscopia. Dependendo da lesão, se for uma lesão muito descamativa, até a fita adesiva pode ser utilizado. Então você faz aquela colinha da fita adesiva, depois monta a lâmina. O arrancamento de pelo. Lembrando que o pelo tem que ser arrancado desde a raiz e é preferível utilizar um pelo que tenha uma característica destrutiva, ou que está quebradiço, ou que está com uma coloração diferente. Dependendo da lesão e do agente causador, esses fungos podem produzir também uma reação de fluorescência. Tá? Então, o dermatologista lá no consultório ele vai utilizar um equipamento chamado lâmpada de Wood, que é uma lâmpada de ultravioleta, e dependendo do agente vai ter uma pigmentação diferente. Pode ter uma coloração esverdeada, avermelhada, isso tudo vai depender da lesão e da infecção que está sendo acometida ali. Mas também é um fator que facilita a identificação. Então ali, ó, você pode ver, é bem mais claro em relação à pele. Isso aqui é a pele também acometida, mas sem estrutura fúngica. E aqui é a pele com as estruturas fúngicas, você vê bem cintilante ali na imagem, tá? É bom para identificar em que lesão você vai fazer a coleta. Porque a gente fala a borda da lesão, mas eu posso pegar uma borda sem fungo viável. Tá? Então eu vou preferir pegar essa região aqui. Tudo isso aqui é lesão. Não sei se está dando para ver aí com qualidade. Tudo é lesão. Mas nesses focos aqui eu tenho estrutura fúngica de fato. Fica mais fácil de fazer a coleta. Então, ó, pode ser uma pigmentação avermelhada, tá? Hipercromia. Nesse caso ali, o gênero Trichophyton costuma fazer essa pigmentação avermelhada. A coleta ali da unha, feita com
com o aparato ali dermatológico, com a cureta. O leito, se for um leito purulento, inflamatório, pode ser colhido com o suave, tá? E aí eu vou montar o exame micológico direto. Vou utilizar o KOH, junto com o calcofluor ou com a solução de montagem da minha preferência. Geralmente essa solução, ela aquecida, funciona melhor a digestão. Então você monta a lâmina e depois passa sobre o bico de Bunsen para dar um leve aquecimento. Ou você deixa durante um tempo para fazer a digestão, entre 1 e 2 horas é o suficiente. E o que você vai observar? Formação de artroconídeos. Essas hifas tortuosas, curtas, ramificadas, com a presença de artroconídeos no tecido, pelo, pele e unha, são sugestivas de dermatofitose. Então, se eu me deparo com uma amostra desse tipo com artroconídeo, eu já posso sugerir que é dermatófito, eu nem preciso, talvez, continuar com as identificações. Para o clínico já é um achado suficiente, tá? Sempre vai depender da oferta de estruturas que eu vou ter numa amostra, pode ser mais fácil ou mais difícil de ser visualizado. Então aqui eu tenho totalmente fragmentado as hifas, tá? A produção de bastante artroconídeo. Ali um preparo com KOH com um pouquinho de tinta Parker, dá essa coloração de maior nitidez, facilita a observação. Você pode ver bastante aqui a ramificação, a fragmentação. Não sei se foi comentado com vocês o que seria o artroconídeo. Foi falado? O artroconídeo é um desprendimento da hifa na sua reprodução vegetativa. Então é um crescimento de uma hifa normal, de um fungo filamentoso. Em determinado momento ela vai se fragmentando, ela mesma vai se quebrando. Cada estrutura dessa que se quebra é uma partícula infectante. Então quando essa estrutura cai num sítio novo, é ali que vai ser originada a infecção, a partir dessa estrutura. Tá? Então, o artroconídeo ali é a estrutura infectante e a estrutura de diagnóstico também. Tá? É muito mais fácil ter o desprendimento de um artroconídeo do que de uma hifa inteira para produzir uma infecção. Ali a visualização pelo branco de calcofluor, né? Na microscopia de fluorescência. Vê ali os artroconídeos desprendidos, as hifas. No pelo, você pode ter o achado ectotrix, fora do pelo, endotrix, e no caso da tínia favosa, essa formação bolhosa dessas vesículas, né, dentro do pelo. Dependendo do aspecto do pelo, se é endotrix, ectotrix ou favosa, você pode sugerir qual é o agente causador. Então, não sei se a qualidade está um pouco ruim, mas um Microsporum canis, ele causa infecção dentro e fora do pelo ali, você consegue ver. O Trichophyton mentagrophytes também, o verrucosum. O Tonsoras, você já vê ali uma formação endotrix, você não vê formação ectotrix. E no Schonlein, que é o da tínia fávica, né, você tem essas vesículas de material lipídico. Então você vê com muita facilidade essas vesículas dentro do fio de cabelo. Então ali, ó, mostrando um achado de fio. Tudo isso aqui é o fio de cabelo. E aqui eu tenho os artroconídeos na periferia. Mais uma vez, o fio de cabelo com os artroconídeos dentro. Isso aí é uma apresentação endotrix, você não tem fungo do lado de fora. Mais uma vez, muitos artroconídeos juntos. O achado do aspecto ectotrix, você vê ali a formação de massa. A delimitação do fio de cabelo bem sutil aqui por dentro e essa quantidade toda aqui de massa fúngica sendo produzida. Mais uma vez ali as escamações, o levantamento dessas escamas, né? Dependendo do nível de infecção ectotrix, você consegue ver até o olho nu. Se próximo do paciente ou com auxílio de uma lupa, um estereoscópio, você vê alguns pequenos carocinhos, uma penugemzinha em cima do pelo. Diferente do que vocês devem ter ouvido falar, por exemplo, da chamada pedra branca. Foi falado, que é aquela massa muito maior, nem se compara. Tá? Mas no caso aqui, a gente, dependendo da produção de massa fúngica, você pode observar também. Ali, ó, já perdeu totalmente as bordas do pelo, é praticamente só fungo ali. Pode ser feito também o cultivo, e aí eu vou buscar a identificação das espécies propriamente ditas, tá? Essa confirmação de espécie, reafirmando aqui o que nós já tínhamos conversado, não necessariamente vai ser
necessária para o clínico fazer o tratamento. A oferta de antifúngicos é menor. Mas é bom para a gente conhecer a epidemiologia, tá? Como é que vai ser baseada essa identificação? Todo dermatófito vai produzir hifaseptada hialina. Ponto. Isso é um achado, isso é uma característica de diagnóstico importante. Por quê? Se no exame direto eu observei alguma coisa muito parecida com artroconídeo, eu faço um cultivo e observo uma hifa aceptada ou uma hifa demácia, eu sei que teve uma contaminação da minha amostra. Jamais posso ter uma amostra de exame direto positiva para dermatófito, fazer um cultivo e crescer uma hifa que não seja septada e hialina. Toda hifa de dermatófito obrigatoriamente vai ser septada e hialina. O que vai fazer a identificação das espécies é a observação dos macroconídeos e microconídeos. Recapitulando aquela parte de estrutura reprodutiva, na fase assexuada, os fungos produzem uma estrutura aérea, nos casos dos fungos de hifa septada. Essa estrutura aérea é chamada de conídeo e a estrutura de sustentação é chamada de conidióforo. Lembram disso? Os conídeos eles podem ser macro ou microconídeos. Vocês vão ver que no caso dos dermatófitos, os macroconídeos são muito exuberantes em relação aos outros fungos. Então é comum a gente lembrar lá do aspergillus e do penicillium, os conídeos bem pequenininhos, circulares. No caso dos macroconídeos de dermatófito, não. Eles são bem abstratos, são bem nítidos mesmo. Mas pode haver também a presença de microconídeos, e os microconídeos são indistinguíveis, são redondos todos eles, independente da espécie e do gênero. Tá? O H. saburroa destrose é um dos mais indicados para o crescimento de dermatófito, não só o dermatófito, mas como fungo de um modo geral. E esses dermatófitos não vão ser inibidos pela cicloheximida. Então, se você quer diminuir a chance de contaminação, você utiliza o saburroa com destrose e acrescenta a cicloheximida para impedir o crescimento dos fungos contaminantes. Essa preparação do saburroa com cicloheximida é chamada de agar micosel, ou agar micológico. É a mesma coisa. Então, se cair na prova, dentro das alternativas, agar saburroa destrose com cicloheximida e agar micosel são a mesma coisa. Tá? A micosel é apenas a marca que ficou conhecido assim, o meio de cultivo. Meio agar micológico também é a mesma coisa. Tá? Sendo que o agar micológico ele entra numa questão porque ele pode ser tanto saburroa com ou sem a cicloheximida. Então, o ideal é ou agar micosel ou saburroa destrose com cicloheximida. Tá? Então, o aspecto do cultivo. Esse aqui provavelmente se trata do gênero Microsporum, tá? Microsporum canis, mas nem todo dermatófito vai ter essa característica. Só coloquei aqui para mostrar para vocês que é preciso fazer um isolamento primário e depois uma técnica chamada microcultivo em lâmina, onde eu coloco um bloco de água, seja circular ou quadrado, tá? Eu pego uma placa de água convencional, faço um corte de quadrado ou circular, boto no centro de uma placa de Petri. Nessa placa de Petri estéril, no fundo da placa eu tenho um papel de filtro. Eu umedeço o papel de filtro com água estéril também, para manter aquele ambiente úmido. E coloco uma lamínula por cima do bloco de agar. Nesse bloco de agar eu faço uma inoculação. Você está vendo o crescimento do fungo aqui na borda? Porque ele foi inoculado embaixo da lamínula. Quando ele cresce aderido a essa lamínula, então é mais fácil de observar as estruturas reprodutivas. Lembra lá do exame direto da cultura, direto da colônia? Eu pego a alça e faço uma pescada da alça. Nesse movimento eu vou quebrar, eu vou fragmentar todas as estruturas de reprodução. E aí eu perco a morfologia tradicional do fungo. Então o microcultivo é o melhor para se fazer a observação dessas estruturas. Depois do tempo de crescimento, eu retiro com uma pinça, com todo cuidado, e coloco lá na minha lâmina com líquido de montagem, geralmente o lactofenol com azul de algodão. Porque se eu estou falando de um fungo de hifa septada e hialina, ele não tem coloração nenhuma, eu preciso corar para poder observar no microscópio. Tá? O que eu vou observar? Dependendo do gênero, eu tenho um macroconídeo diferente. No caso do micrósporo e do tricófiton, além do macroconídeo, eu tenho os microconídeos também. Perdão. Como é que eu vou diferenciar? Isso aqui é, como todo concurso, tem aqueles macetes que é de memorização. Tá? O epidermófiton, ele classicamente apresenta os macroconídeos, e só. Eu não vou ver microconídeos no microcultivo de epidermófiton.
O micrósporo ele apresenta os dois, macroconídeo e microconídeo. O macro, maiorzinho, e os microconídeos aqui em menor quantidade. Então eu sempre vou ter muito macroconídeo e pouco microconídeo quando eu observar micrósporo. O inverso acontece com o tricófiton. Eu tenho poucos macroconídeos em formato de bastão ou de lápis e muitos microconídeos, às vezes até em cachos, tá? Outra coisa interessante do tricófiton é que ele pode ter essa estrutura circular em formato de saca-rolha, que é uma estrutura que ele utiliza para se prender ao pelo, ao fio de cabelo. Então ele se fixa através dessa hifa especializada. Então, observando lá na microscopia, o epidermófito flocoso, você vai ter esse macroconídeo com um formato digitiforme, um formato de dedos ou de mão, tá? Ele pode estar isolado ou ele pode estar agrupado em 2, 3, 4, 5 ou mais. Então, essa é a observação que a gente vai ter. Septos, tá? Então, é um macroconídeo septado, digitiforme, as hifas septadas e hialinas aqui. A característica da cultura vai depender muito do meio que você vai utilizar, mas, em geral, você tem uma textura algodonosa baixa, de relevo umbilicado. Relevo umbilicado é essa característica de pano amassado, né? De realmente formato de umbigo. O fundo, você tem esse pigmento difundido, amarelado. E o bordo pode ser pigmentado também, amarelo, verde escuro, amarelo, nessa cor mais creme, próximo da borda da lesão, mais amarelado. Já o gênero Microsporum, você tem ali macroconídeos fusiformes, tá? Também septados, mas com esse formato difuso. Você também tem os microconídeos, mas em menor quantidade. Olhando o macroconídeo no Microsporum, você consegue identificar as espécies. Então, o Microsporum canis, por exemplo, ele tem essas espículas, não sei se está dando para ver legal ali. E a pontinha dele é muito mais constricta em relação às outras espécies de Microsporum. Se eu estou diante, por exemplo, do Microsporum gypsum, ele é mais arredondado. Conseguem perceber a diferença? O gypsum ele tem, nos pontos, uma constricção maior, tá? Ele é mais larguinho. E no canis você tem essa formação mais afinalada nas pontas. A cultura também vai sugerir a espécie. O Microsporum canis tem esse aspecto estrelado, tá? E purulento. Você tem a textura algodonosa, purulenta, amarelada. E no caso do Microsporum gypsum, você tem uma coloração também purulenta, mas mais esbranquiçada, tá? Com um bordo irregular e aspecto de areia de praia. Então você tem a formação mais clara e quanto mais próximo do centro, mais escura, com essa tonalidade de areia de praia. O tricófiton, ele vai ter esse macroconídeo bem grande, com formato de caneta ou de lápis, septos e abundantes microconídeos. Então, tudo basicamente que a gente vai ver na lâmina é microconídeo. Raramente você acha um conídeo ou outro. E as células especializadas, que são as hifas em formato de saca-rolha, está muito relacionado à penetração no pelo, né, no cabelo de modo geral. Tá? Então é isso que a gente vai observar. O Mentariophytes tem esse bordo do lápis, né, desse conídeo, desse macroconídeo mais acentuado. Você tem uma colônia esbranquiçada com fundo amarelado. E o Trichophyton rubrum já tem um aspecto menos ovalado em relação ao Mentariophytes. Ele é muito mais reto. A superfície do macroconídeo é muito mais lisa. Então a gente percebe nitidamente a diferença ali. E a cultura também vai sugerir, como o nome próprio já diz, Trichophyton rubrum, você tem a difusão desse pigmento avermelhado. Tá? Então o verso da placa é uma fonte interessante de achado para a gente fazer o diagnóstico. Não sei se vocês perceberam, mas o crescimento é sempre longo, tá? 10 dias, 15 dias, 20 dias. O crescimento é bem fastidioso. Trichophyton e Microsporum até crescem com mais facilidade. O epidermófito pode levar 30 dias para crescer. E quando ele cresce muito pouquinho. Como é que pode se diferenciar Mentariophytes de Trichophyton rubrum? Existem algumas provas bioquímicas também. Uma das provas fenotípicas, não bioquímica, é a penetração do pelo. Tá? Então você coloca ali um cultivo numa placa de agar, um pelo estéril, e se você estiver diante de um Trichophyton Mentariophytes, ele vai fazer a penetração.
Então, depois você tira um fragmento daquele pelo, observa o pelo no microscópio e você consegue observar isso aqui, ó, tá? Um trauma, uma perfuração cônica, sempre nesse formato cônico. Além disso, a prova da urease também pode ser realizada. Você vê Trichophyton mentariophytes ali, variedade interdigitale, que são vários grupos dentro da mesma espécie, você tem ali a presença de ureia.